E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Com o fim dos jogos da 26ª rodada, o Verdão termina na segunda colocação do campeonato com 52 pontos. Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo, que está na liderança com 55 pontos, galera. Palmeiras vai enfrentar o São Paulo na próxima partida, que vai acontecer no domingo às 16 horas. Esse jogo vai acontecer fora de casa. Estou trazendo aqui para vocês o Tá Na Área do Sport TV, falando tudo sobre esse grande clássico, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Um pouquinho do que serão os próximos jogos das três equipes. A gente tem a 27ª rodada do campeonato. O Palmeiras tem o clássico contra o São Paulo, que a gente já vai falar desse choque rei. O Flamengo no domingo enfrenta também o Bahia, fora de casa. E o Cruzeiro em casa, no Mineirão, recebe o Sport. Aí, antes da 28ª rodada, que é daqui a 10 dias, porque a gente tem paralisação para a data FIFA, o Palmeiras vai jogar um dos seus dois jogos atrasados no campeonato. Dia 11 de outubro vai enfrentar o Juventude, jogo válido pela 12ª rodada. Aí a gente já tira um asterisco da tabela, já começa a ver essa briga mais com menos dificuldade de enxergar qual é a realidade da disputa entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Na 28ª rodada, daqui a 10 dias, acabando a data FIFA, a gente tem Palmeiras e Bragantino, Palmeiras jogando no Allianz, Botafogo e Flamengo no Newton Santos, e o clássico também, Atlético Mineiro e Cruzeiro lá na Arena MRV. E a 29ª rodada, ou seja, 3 jogos daqui para frente, o Cruzeiro joga contra o Fortaleza e a gente tem o confronto direto entre Flamengo e Palmeiras. Essa questão do Cruzeiro aí, tudo bem que ele tem um clássico, né? Só que o Atlético tá mal, mas é um clássico, dá uma dificuldade. Mas ele tem o Sport no Mineirão. E na rodada que o Flamengo enfrenta o Palmeiras, ele recebe o Mineirão Fortaleza. 2 times estão na zona de rebaixamento. Então, assim, é uma situação de você pensar em pontuação, né? O Flamengo, por exemplo, ele tem o Bahia e o clássico com o Botafogo. O Palmeiras, ele tem tudo bem, o Bragantino em casa, mas ele tem um clássico com o São Paulo. Acaba que todo mundo tem um clássico aí, né? Mas esses 2 jogos do Cruzeiro contra o Sport e Fortaleza... É que eu acho que tem, eu diria, um outro asterisco nessa discussão aí, que, por exemplo, o jogo do Palmeiras contra o Juventude vai acontecer em meio à data FIFA. O Palmeiras terá desfalques por conta de convocações para essas seleções. E o mesmo pode acontecer, exatamente, pode acontecer na 28ª rodada, porque, por exemplo, para o Palmeiras, alguns jogadores vão disputar amistosos na Ásia. Os que estão com o Brasil... E aí... O Paraguai também, o Paraguai vai viajar. Então, o Paraguai acho que é o Paraguai que tem amistosos na Ásia, se não me engano. Joga contra Japão e Coreia também. Então, o Uruguai também tem seleção brasileira, vai jogar contra Japão e Coreia do Sul, enfim. E aí você tem que pensar num retorno de muitas horas para o Brasil. O Palmeiras não teve ninguém, né? Não, para a seleção brasileira a gente só teve o Fabrício Bruno. O Cruzeiro tem uma Palmeiras tem perda. o Gustavo Gomes e o Ramon Sousa, né? O Gustavo Gomes é o titular. Mas você tem, só para jogadores de futebol brasileiro, o Hugo Souza e o Vitinho também estão convocados, mas você tem o Fabrício Bruno do Cruzeiro. E aí você tem a possibilidade, na 28ª rodada, dos jogadores não voltarem a tempo de serem titulares, por exemplo. A gente está falando dessa viagem longa e pensando que a data FIFA acaba num dia e já retoma o calendário no dia seguinte. Aliás, vai continuar ano que vem do mesmo jeito. Isso aí Isso não vai mudou, ser resolvido né? ano que vem. Mesmo com o brasileiro esticado? Não vai resolver. O segundo jogo da data FIFA vai continuar sendo um dia antes, 2 dias antes dos jogos de Campeonato Brasileiro, enfim, Copa do Brasil, que vai pela frente. É uma sequência, que eu estava falando pro Coutinho fora do ar, que pode decidir o campeonato, sabe? A gente pode ver ali Palmeiras e Flamengo disparando. Você está prometendo aí com 10 rodadas decidir o campeonato, 10 rodadas de antecedência vai decidir o campeonato. Eu acho que, eu acho que ela pode botar o Cruzeiro mais forte na briga. Cruzeiro acho que decidir eu não sei, mas... Vamos dizer, se o Palmeiras ou o Flamengo ganhar todos os jogos, tem um confronto direto no meio. Mas aí só vai decidir na 38ª. Pois é, porque assim, olha só. Se tiverem ganhando Cruzeiro, todos. vamos pensar aqui o Cruzeiro nos 3 jogos. Em casa Sport, em casa Fortaleza. Qual é a tendência? Obrigação de 6 pontos. A tendência é essa. Pode não acontecer, mas a tendência é essa. Aí pega o Galo fora de casa, é um clássico, enfim, pode acontecer tudo. Mas vamos contar com 6 pontos. Acho que tem vencido na casa do Galo. Tem mais vitórias do que derrotas. O retrospecto do Cruzeiro jogando na Arena MRV, não é verdade? Tem mais vitórias que derrotas, desde que a Arena foi inaugurada, inclusive.
Aí a gente tá vendo na tela aí, Flamengo. Flamengo tem uma situação com o Bahia que pode ser favorável ao Flamengo, a quantidade de desfalques que o Bahia tem. E o Rogério nunca venceu o Flamengo. Nunca venceu o Flamengo. O Flamengo, inclusive, quando tem ido jogar contra o Bahia na Fonte Nova recentemente, tem conseguido bons resultados. Verdade. Aí tem Botafogo fora de casa, que é um jogo complicadíssimo. Complicado. A gente não sabe E o Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, um vai tirar ponto do outro. Ou os dois vão perder ponto no jogo, se for empate. Então, assim, o Cruzeiro tem uma situação que, nesse cenário, pelo número menor de jogos em relação ao Palmeiras, pelo nível dos adversários que vai enfrentar dentro de casa, pelo retrospecto favorável na casa do seu maior rival, que é uma grande oportunidade para reduzir essa vantagem. Como o Cruzeiro tem 2 jogos a mais, eu não sei se ele dispara, ele vai conseguir ser líder, por exemplo. É que eu acho que o Palmeiras, por exemplo, que tem 2 jogos a menos, se ele ganha tudo e ganha esses jogos, ele pode... E o Flamengo tem 1 jogo a menos, o Cruzeiro também, se ele ganha o confronto direto, ganha esses outros jogos, ele pode colocar uma frente, eu digo... Sim. É decidir o melhor que é botar uma frente, claro, né? Tô brincando, tô provocando, mas entendi que são rodadas decisivas, de fato, pensando nessa briga Camila, entre os três. O outro jogo do Palmeiras, eu acho que é fora contra o Santos, né? Vai ser no início de novembro, e o do Flamengo é contra o Sport fora de casa, com uma grande chance de jogo acontecer na Arena Pernambuco. O Sport está pensando em mandar esse jogo lá. Dia 1º de novembro, 2 de novembro, por ali. E aí a gente teria equiparados, né, todos os jogos para Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, pensando aí nos jogos atrasados que ainda não foram disputados. Falando um pouquinho desse Palmeiras também, que chega de uma vitória importante e cola, mais uma vez, está aí nessa briga com Flamengo e Cruzeiro pela liderança, tem choque rei. No final de semana tem clássico, tem São Paulo e Palmeiras. Então vamos botar os nossos 2 repórteres aqui na área com a gente ao vivo no Tá Na Área. O Bruno Gilfrida, que acompanha o Tricolor, e a Camila Alves, minha xará, na cobertura do Palmeiras. E aí, começando, trazendo um pouquinho, né, dessa expectativa para o clássico. Vou começar com a Camila para a gente começar com o Palmeiras, já que a discussão está lá na liderança. Eu sempre tenho uma desculpa para começar pelas mulheres, sei que vocês já perceberam. Minha desculpa muito bem pensada de hoje é que a gente está falando da liderança do campeonato, então vamos trazer um pouquinho do Palmeiras. Boa noite, Gilfrida, boa noite, Camila. Xará, o Palmeiras que vem de uma vitória importante, certamente gostou muito do empate entre Flamengo e Cruzeiro ontem, né, no Maracanã. Tem esse jogo a menos a disputar nessas próximas 3 rodadas contra o adversário que briga na parte de baixo, mas a data FIFA pode ser um problema para o time do Abel, né, minha amiga? Boa noite para você. Pois é, minha amiga, uma boa noite para todos vocês, para todo mundo que nos acompanha. É um mês com uma série de elementos, né, dá para dizer assim, dessa equipe do Palmeiras. Esse resultado, né, aí da última rodada foi bastante importante para a equipe do Palmeiras, principalmente porque, como vocês já bem aí explicaram, pela diferença de pontos agora, o Palmeiras, se consegue vencer de repente o São Paulo nessa partida, fica torcendo aí por uma derrota do Flamengo nessa mesma rodada para poder tentar assumir a liderança nesse momento da competição. A gente vai chegando aí nessa reta final de campeonato, né, então todo ponto termina sendo extremamente importante. E aí quando a gente fala, e eu falo um mês de outubro de uma forma geral, complicado aí para essa equipe do Palmeiras, porque você cita aí essa questão da data FIFA, mas se a gente for olhar mais para frente também, no momento em que o Palmeiras vai chegar para esses confrontos diretos aí contra o Flamengo e contra o Cruzeiro, vai ser justamente no período que também faz as disputas da semifinal da Libertadores contra a LDU. Então é uma série de questões que o Abel Ferreira e a comissão técnica vão ter que administrar aí ao longo desse mês de outubro. E se a gente for falar aí dos primeiros passos, primeiro começando aí por esse jogo do São Paulo, a princípio quase todo mundo à disposição do Abel Ferreira, com exceção, né, dos jogadores que já estavam ali como desfalques, que era no caso do Paulinho, no caso do Kelvin e também no caso do Lucas Evangelista. E aí quando a gente olha para essa data FIFA, né, já vai ser os jogos da sequência, Juventude, depois o jogo contra o Bragantino. E aí vocês já tinham meio que citado ali um nome ou outro meio espalhado, mas só para poder condensar essa lista de uma forma geral, na seleção da Argentina foram convocados o Aníbal Moreno e o Flaco Lopes, que aí ficam fora desse jogo contra o Juventude. E aí quando a gente vai para a seleção do Paraguai, foram convocados o Gustavo Gomes e o Ramon Sosa. Então desses 4 convocados até agora, 3 jogadores que são titulares nessa equipe do Palmeiras nesse momento. E ainda falta aguardar a convocação da seleção do Uruguai, que aí, como a gente já sabe, né, o Scaloni ele tem um formato diferente ali de convocação. Alguns jogadores são pré-convocados e a gente só sabe os nomes um a um mesmo quando eles vão chegando ali para a concentração da seleção do Uruguai. Então ainda existe aí a possibilidade de mais jogadores ficarem fora desses próximos jogos aí do Palmeiras. Então tá sendo um mês de outubro aí desafiador, para dizer o mínimo, para o Abel Ferreira aí administrar para essa equipe do Palmeiras, Camila. O grande momento do Palmeiras tem a ver com a mexida tática que o Abel fez ali no time, né, pós-mundial, mas principalmente com o entrosamento da dupla, né? Essa formação. E assim, o Flaco era um jogador que entrava, eu lembro de umas 2 temporadas ele
artilheiro do Paulista, o torcedor torceu o nariz. Tem que trazer o 9. Mas nesse momento, o Flaco ele fazia gols, mas não era um cara que participava muito. O Flaco, nessa versão dele com o Roque, com o Vitor Roque, se tornou um jogador que o Vitor fica mais próximo do gol, o Flaco sai, tá conseguindo dialogar no meio-campo, tem dado assistências assim de refinamento, bola alçada, bola assim. Aí o pessoal está dizendo que o convívio com o Messi na seleção deu ali uma... Torcedores, calma. Inspiração. Deu uma inspiração, né? Então fica brincando, foi para a seleção e voltou com a áurea do Messi, porque ele tem feito lances individuais, muito assertivo na conclusão, tanto arrematando pro gol quanto servindo. E o Vitor daí cresceu demais, né? Que é outro que sofreu, que quando chegou o torcedor pegou no pé, demorou a embalar. Mas hoje, você olha o Vitor Roque jogando, ataca, sabe, a área adversária com uma vontade, se movimenta, tá forte, agressivo, tá com uma dupla muito azeitada. Números impressionantes, né, Camila, dos dois, desde que o Abel encontrou essa solução, né, para a questão ofensiva do Palmeiras, que parecia ser um problema. Agora ele tem conseguido essa solução e conseguiu uma outra contra o Vasco, que deve aparecer nos próximos jogos, que é a vaga do Evangelista, né? Agora, utilizando o Andreas nessa função do meio-campo, porque o Evangelista é uma lesão pro restante da temporada, né? Pois é, minha amiga, 2 mudanças aí, né, que tem dado o que falar, pelo menos, nessa equipe aí do Palmeiras. E um detalhe, inclusive, vocês vinham falando, né, dessa questão da escolha do Abel para poder utilizar aí o Flaco Lopes com o Vitor Roque. E eu me lembro, inclusive, que eu estava no primeiro jogo em que o Abel colocou eles dois como titulares nessa equipe, que foi no jogo contra o Universitário, ainda no campeonato, né, da Libertadores. Ele já tinha colocado eles meio que saindo do banco de reservas no jogo contra o Ceará, mas nesse jogo contra o Universitário foi o primeiro ali dos dois na escalação titular. E eu me lembro até que na coletiva eu cheguei a perguntar para ele, Abel, essa mudança aí que você fez, algo que a gente pode esperar ver de forma mais frequente nas escalações. E aí, na época, ele disse, isso aqui foi uma alternativa para essa partida em específico, mas não quer dizer que isso vai ser a alternativa que vai ser utilizada para todos os jogos. Mas, no fim das contas, com o desempenho que esses dois vêm demonstrando em campo, era praticamente impossível de sair algo diferente disso. 16 gols aí em 10 jogos, somente considerando esses jogos deles como titulares, e se considerar também esse jogo saindo do banco de reservas, são 18 gols só dos dois juntos. Então, a primeira solução, e aí a segunda solução foi ali para o meio de campo. Era inicialmente uma grande preocupação, né, para essa equipe do Palmeiras, como você bem falou no caso do Lucas Evangelista. Terminou sendo uma fatalidade, ele sofreu, né, uma lesão na coxa direita, terminou tendo ali um rompimento do tendão na coxa direita, e aí por conta disso ele precisou passar por uma cirurgia, já passou inclusive por esse procedimento. Hoje, nessa sexta-feira, ele já se apresentou de novo lá na academia de futebol para poder iniciar esse processo de tratamento. E ainda que o Palmeiras não tenha muito costume de falar sobre prazos e questão de retorno e tudo mais, a previsão, pelo menos nesse momento, é de que ele perca aí o restante da temporada. E aí, pelo menos, o que se pode trazer, pelo menos como algum ponto aí positivo, é que na última partida o Abel chegou a fazer aí o primeiro teste, né, com essa ausência do Lucas Evangelista, e foi acionando o Rafael Veiga ali no meio de campo. E aí, só para poder explicar, né, ele não substitui exatamente na mesma função do Evangelista. Com o Evangelista saindo, o Andreas Pereira é que recua para a função de volante, ele que vinha jogando ali mais para o meio, mais para frente. E aí, com esse recuo do Andreas Pereira, o Rafael Veiga é que vai para essa posição ali do meio de campo. Terminou sendo algo que funcionou muito bem. O Veiga, que já vinha querendo, né, voltar para essa equipe titular há bastante tempo, vinha falando com o Abel, querendo uma oportunidade, né, nessa equipe. E aí terminou sendo uma partida em que ele teve uma boa atuação, participou com lance decisivo, deu assistência para um dos gols do Flaco Lopes. Então, um ponto positivo aí, pelo menos, né, para o Palmeiras, que vai para esse jogo com os mesmos 3 desfalques que vinham tendo, né, aí nas últimas partidas. E é só para poder recapitular esses 3, seria no caso o Paulinho, que, como a gente já sabe, está de recuperação, né, nesse processo de cirurgia. No caso do Lucas Evangelista, agora também iniciando o processo de recuperação de cirurgia. E hoje o Palmeiras deu mais uma atualização no caso do Kelvin, que vinha sendo, né, o lateral direito titular dessa equipe do Palmeiras, mas ele sofreu um trauma no pé e aí já vinha como desfalque nessas últimas partidas. Acredito que é possível que ele continue como desfalque nessa partida para o fim de semana também, porque hoje a atualização que eles deram foi que ele permaneceu na parte interna ainda da academia de futebol, fazendo ali esses processos de tratamento. Então, como ainda às vezes é preciso esperar ali um processo de transição e de volta aos gramados, a princípio é possível que ele ainda fique fora desse jogo. Então seriam aí esses 3 nomes, as únicas preocupações aí do Abel a princípio para essa partida, Camila. E aí a gente, quando o Palmeiras contrata o Andreas Pereira, né, Coutinho, a gente imaginava um substituto naquele momento pro Richard Rios, que o Palmeiras tinha perdido. Só que o Lucas Evangelista entrou tão bem no time que o Abel encontrou uma outra função importante pro Andreas. Agora ele perde o Lucas e acaba recuando o Andreas, uma função que ele também faz, né?
E faz muito bem. Acho que faz até melhor do que a função que ele estava jogando anteriormente. Para mim, a função de 8 é a função que ele faz melhor. O jogo contra o Vargas deixou bem nítido isso, a forma como ele qualifica o passe, né? Ele é um jogador diferente do Lucas. O Lucas tem um passe bom também, mas o Lucas consegue ser mais ágil na movimentação em relação ao Andreas. O Andreas, ele tem mais visão de jogo. As escolhas dele para destinar os passes até as proximidades da área adversária, elas são mais assertivas, né? O Palmeiras que tem jogado muito bem. Se a gente pega os últimos 2 meses do Palmeiras, desde do jogo citado pela Camila contra o Universitário e até um pouco antes, ali no segundo tempo do jogo contra o Ceará, quando ele começa a colocar Flaco e Roca ao mesmo tempo em campo, é impressionante assim, o nível que o time ganhou. Eu acho que plasticamente, né? A gente olhar assim, a qualidade do jogo, a beleza do jogo, é a melhor versão do Palmeiras desde que o Abel Ferreira assumiu o comando do time. É claro que a gente tem que considerar a qualidade dos jogadores também. Sim. Acho que ele nunca teve um centroavante como o Vitor Roque, ele nunca teve um segundo homem de meio campo como o Andreas, em questão de qualidade técnica. Felipe Anderson. Vai ter uma boa briga, eu acho, agora. O Veiga fez um bom jogo contra o Vasco. Mas o Maurício é um jogador que sabe fazer essa função também de meia-direita, de sair da direita para dentro. Acho que vão disputar a posição em algum momento. O Maurício perdeu um pouco de espaço, né, nesse momento, mas... Não só ele, como Facundo, né? Facundo também faz isso, né? Mas acho que o Maurício consegue ser mais meia do que o Facundo, né? O Facundo é mais incisivo, de condução de bola ali. Então é uma equipe que está dando gosto de ver jogar. Assim, de um time que era muito competitivo, muito eficiente, mas que... muitas vezes, diante de adversários mais fechados, faltava repertório ofensivo, se tornou uma equipe com um amplo repertório ofensivo. Uma equipe muito interessante de se ver jogar nos últimos 2 meses. E, Camila, para a gente trazer também uma notícia importante hoje no Palmeiras, maior transferência da história do futebol brasileiro de mulheres? Pois é, minha amiga, boas notícias, né? Acho que não só para o Palmeiras de uma forma geral, mas quando a gente fala do futebol feminino como um todo, que termina sendo uma coisa muito coletiva, muito no pensamento de todos os clubes crescem junto, a modalidade cresce junto. Mas, como você bem adiantou, maior transferência aí da história do futebol feminino brasileiro, Amanda Gutierrez, que vai ser negociada, né, para o Boston Legacy, é uma equipe que estreia na principal liga americana somente em 2026. E aí a Amanda Gutierrez fica ainda no Palmeiras até o restante do fim dessa temporada, né? Disputa aí a sequência da temporada. E depois se transfere para a equipe americana. Foi uma negociação fechada em $1.100.000 e mais bonificações, ainda considerando esse é o valor fixo, ainda há valores de bonificações que não foram detalhados, né, pela equipe do Palmeiras. Isso por 80% dos direitos da atleta. Então termina ultrapassando aí a negociação da Priscila, que era do Internacional, né, foi negociada para o América do México, na época por $2,8 milhões. Então é quase o dobro, inclusive, dessa negociação. E aí é algo que se destaca aí para essa equipe do Palmeiras e entra, inclusive, ali num top 10, quase um top 5 ali, acho que no top 5, quinta negociação ali, mais cara da história do futebol feminino no mundo. Então, termina sendo uma referência, né? Eu acho que essa inclusive, é a primeira venda do Palmeiras desde que esse novo projeto foi estabelecido, né? Em 2019, que o Palmeiras volta com o projeto do futebol feminino, e desde esse período, essa é a primeira venda que o Palmeiras faz e já a maior venda aí da história do futebol feminino brasileiro. Então, um fator positivo aí para o Palmeiras, não tanto se você for considerar a torcida que vai ter que se despedir, né, da Amanda Gutierrez, uma jogadora que é a maior artilheira da história aí do Palmeiras nesse time feminino. Então termina aí sendo... Vamos iniciar aí os últimos jogos da Amanda Gutierrez. Vai ser uma oportunidade também para poder a torcida se despedir dela. Tá no top 30, né, da premiação da Bola de Ouro. A Amanda Gutierrez estava lá. Quem diria que investir, né, no futebol feminino traz retorno? Só todos os clubes da Europa. E agora o Palmeiras aqui no Brasil também, com uma venda como essa. Obrigada ao Bruno Gilfrida, obrigada a minha xará Camila Alves. Aproveita e mande um beijo depois para Diego Moraes, que estava lá atrás, se despediu do Rio de Janeiro, está trabalhando lá em São Paulo. Estávamos vendo o Dieguinho aqui. Um abraço para o nosso companheiro aí também em São Paulo. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!